Seja bem-vindo a mais um Nexus Cast. É uma produção do Instituto Vale Jaguaribe em parceria com a Unijaguaribe. A gente sempre está trazendo novidades, então fica ligado no nosso canal, segue nosso canal e fique por dentro da nossa playlist que está aí disponível, certo? Como sempre, a gente traz temas relevantes para você. Hoje a gente vai falar sobre a Semana da Enfermagem que vai estar acontecendo aqui na Unijaguaribe. Eu trouxe ela, uma pessoa incrível, que a gente estava batendo um bate-papo agora há pouco, e eu quero apresentar elas para você aqui no Nexus Cast. Ela já é uma figura conhecida, é a professora Neuma Nogueira. Seja bem-vindo ao Nexus Cast, Neuma. Muito obrigada, agradeço demais pela oportunidade e principalmente por falar da enfermagem, né? Que é um tema que ela domina pra caramba. Falar da enfermagem, a gente vai falar do dia 12, né, que está quase chegando, mas antes disso a gente vai dar uma conversada aqui para vocês entenderem um pouco. Você que não conhece, você que está querendo cursar o curso de enfermagem aqui na Unijaguaribe, merece conhecer um pouquinho da enfermagem. Então eu passo para ela essa palavra. Porque como é que falar da enfermagem para você? O que é a enfermagem? A enfermagem é a realização de um sonho, né, enquanto profissão. Para mim foi assim muito gratificante conseguir me formar enfermeira, né? Na época que no Aracati nós não tínhamos a Unijaguaribe, não tínhamos como fazer um curso superior aqui na cidade, e daí a gente teve que sair, né, para estudar fora, em outro estado, inclusive aqui no estado vizinho. Mas falar da enfermagem é algo muito gratificante. Para mim, eu gosto muito dessa temática. Eu sempre digo que se eu não fosse enfermeira, eu teria que ser enfermeira, sim. Sim, porque sim, né? Sim, porque sim. E a enfermagem me conquistou na realidade, né? Então, eu fui fazer, foi meu primeiro vestibular. E daí eu consegui ser aprovada, né, no primeiro vestibular e fui fazer bastante jovem, né, obviamente. Ela está falando isso, mas ela é super jovem. Viu? Sem muitas pretensões, né, porque eu nunca havia me deparado com a profissão. Mas cada semestre, cada dia, né, que foi passando nos estudos, a enfermagem foi me conquistando. E estou eu aqui, né, na Unijaguaribe, há 16 anos, à frente do curso de enfermagem, muito feliz, né, por estar ajudando, contribuindo na formação de outros profissionais, enfermeiros, que hoje estão aqui povoando o nosso Vale do Jaguaribe, né, litoral leste, estado do Ceará, inclusive no exterior. Nós temos egressos daqui que estão morando fora do Brasil também, né? E para nós é assim, um orgulho e uma alegria dizer que nós fizemos parte da história de mais de 600 egressos que já saíram aqui do nosso curso de enfermagem da Unijaguaribe. Ah, muito importante isso, né? A história, né? Participar, porque a enfermagem, a gente estava conversando antes sobre isso, a história da enfermagem, né? Isso. A gente chegou aqui, falar sobre essas é muito relevante, né? Falar que você participou de uma formação do indivíduo que está hoje no mercado de trabalho, mas que saiu daqui com todo o processo de humanização, de conhecimento, de base para poder estar aí conquistando esse mercado de trabalho. Sim. Né? Então vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado aí, o que está acontecendo dentro do campo da enfermagem no momento. Olha, o campo da enfermagem no momento, ele é um campo extremamente amplo, né? Nós temos, assim, 64 especialidades registradas no nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN. Aliado a isso, nós já tivemos inúmeras conquistas do ponto de vista de amplitude do mercado de trabalho para a enfermagem.
Então, hoje o enfermeiro, ele pode abrir seu consultório, né? Ele tem uma especialidade, ele registra no conselho, ele tem toda a assessoria do conselho para abrir o seu consultório, abrir a sua clínica de enfermagem. Aqui mesmo em Aracati, nós já temos alguns egressos aqui do nosso curso que hoje já tem sua clínica aqui bem instalada, né? Já tem o seu consultório. Então, assim, a gente percebe o progresso que a enfermagem vem tendo ao longo do tempo. Então, é uma história de sucesso. Eu vejo assim. Porque a gente pega assim, né, sobre a questão do enfermeiro ser apagado pela medicina em si, né, pelo médico. Na verdade, são dois campos distintos que ele tem a sua própria autonomia, né, tanto de exercer as suas funcionalidades quanto o mercado de trabalho. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da diferença desses dois campos, assim. Olha, o campo da enfermagem, ele é o campo da ciência do cuidar. Então, nós estudamos 5 anos para aprender como cuidar das pessoas com humanização. E aí a gente também, às vezes, faz até um trocadilho, porque como é que o humano vai aprender a ser humanizado? Né? É bem assim, um pouco estranho. Porém, é necessário, porque como nós vamos cuidar de pessoas que a gente nunca viu, então a gente precisa ter um feeling, precisamos ter algo muito sutil, né? Uma sensibilidade especial para lidar com essas pessoas. Até porque, quando nós chegamos ao paciente, geralmente, essa pessoa que nós chamamos de paciente, ela está num momento de fragilidade. Então, quanto mais você puder contribuir, não é, para a reintegração dessa fragilidade desse paciente por uma doença, né, que a gente chama de patologia, por uma situação em si, melhor para o paciente. E como a gente estava conversando aqui, né, antes, o paciente ele não vem só, ele vem sempre acompanhado. Então, esse paciente ele não é uma pessoa isolada no mundo, ele vem acompanhado de uma família. Então, sempre vai existir algum familiar que vai estar ali, né, querendo saber notícias, querendo saber como que está a evolução desse paciente. E, normalmente, quem recebe esse familiar é o enfermeiro. Porque nós trabalhamos 24 horas... É o front ao lado do paciente, né? Então, nós somos o front, como você está dizendo, do cuidado. Então, a nossa ciência é a ciência do cuidado e, por sua vez, essa ciência do cuidado, ela vai estar dentro da atenção primária, que hoje o carro-chefe da atenção primária é a estratégia de saúde da família. Nós vamos estar dentro da atenção secundária, né, e terciária, que são os hospitais de referências. Então, os hospitais que recebem para internamento de procedimentos mais simples e de procedimentos mais graves, né? Então, a gente vai estar lá na UTI, lá no centro cirúrgico, estaremos cuidando de pacientes oncológicos, enfim, nós cuidamos do ser humano em todo o seu ciclo de vida, desde quando está ali na barriga da mãe, né, no pré-natal, né, até o pós-morte. Então, a gente também cuida desse pós-morte. Nós não vamos entregar o paciente à família de qualquer maneira, né? E temos que dar um pós-morte com dignidade a esse ser humano. É o ciclo do começo ao fim. É o ciclo do começo ao fim. Então, fecha-se o círculo, né, da vida humana com a morte, que é um fato inevitável, né? Então, a gente não gosta... Normalmente, né, as pessoas não gostam de falar sobre a questão da morte, mas é um fato presente. Então, aí a questão da sensibilidade da profissão. Exatamente. Né? A gente tá falando, fala-se também sobre a história, né? A gente pega lá nos começos das guerras. E aí a gente estava falando aqui de Florence, né, também, não Florence Nightingale. Florence Nightingale, e ela foi a precursora da enfermagem, então foi quem primeiro teve esse insight, né, de trabalhar para a reabilitação das pessoas, né, que no caso foi numa guerra, que ela selecionou algumas mulheres para acompanhá-la, e daí surgiu a equipe de enfermagem, que hoje a gente tem, né?
auxiliares, técnicos, parteiras e enfermeiros. Né? Então, assim, a nossa profissão também ela é uma profissão ainda muito feminina, né? Embora nós tenhamos profissionais... São as protagonistas mas na sua grande maioria são mulheres, mas embora a gente tenha homens também, né, fazendo parte da enfermagem. Mas isso tudo é histórico, né? Existe uma explicação para isso. Como começou, né, com as mulheres... Quero saber, pode contar aqui. Eu acho que tem muita gente... gente, ela é um poço do conhecimento. Pode contar essa história para a gente. Então... começou, né, com as mulheres e daí porque historicamente as mulheres quem cuidavam, né, da casa, das pessoas, dos filhos, Sim. do marido. Então se criou essa ideia, né, a partir de Florence, que as mulheres poderiam ter esse papel fundamental e que realmente tem, mas o que não invalida o papel fundamental dos homens dentro da enfermagem. Né? Então, a enfermagem hoje também já tem, né, na sua boa parte, profissionais homens trabalhando. Porque é uma linha de tempo. É uma linha de tempo. É uma linha de tempo, né? Começou-se ali, como as guerras eram muito intuitivas, por grande parte era de homens que eram chamadas as guerras, então as mulheres... elas ficavam mais concentradas nos cuidados. Exato. Né? E assim como fez Florence, né, lá fora, né, fora do Brasil, nós temos aqui a Ana Nery, que foi a nossa brasileira, né, a primeira enfermeira brasileira, Ana Nery, que foi para a Guerra do Uruguai, porque os filhos dela, né, ela tinha filhos que eram militares aqui no Brasil e foram recrutados para ir para essa guerra. E daí ela foi acompanhar os filhos e fazer o papel de enfermeira. Então, nós temos a Ana Nery, que é a nossa brasileira, né, a nossa precursora brasileira, e temos a Florence, que foi a primeira enfermeira, né, mundialmente falando, que trouxe a ideia da ciência do cuidar. Mulheres fazendo história. Mulheres fazendo história, exatamente. E, cara, é por isso que eu fico assim, é muito papel protagonismo feminino. Né? Mas a gente vê que ainda fica muito ali apagadinho. Isso. Se não for estudar, se não for pegar, então se liga. Então, a gente pode falar sobre essa contextualidade histórica, falar sobre isso também remete às novas conquistas que a gente falou anteriormente, né, da prescrição, da possibilidade no campo de trabalho, do enfermeiro ter o seu próprio escritório, então, trabalhar em um ambiente público ou privado, que a gente sabe que são dois campos distintos, mas são a mesma coisa, né, professora? No público e no privado, o trabalho ele é semelhante, né? Dependendo da área que você for atuar. Geralmente, as instituições privadas, elas são de unidades hospitalares, né? E as instituições públicas, elas trazem a Estratégia de Saúde da Família, que é o famoso PSF, né? Então, existe uma unidade básica de saúde, como a gente chama, que tem uma equipe muito profissional. E dentre esses profissionais está lá o enfermeiro, que faz o quê? Esse enfermeiro, além da gestão dos serviços, né, do PSF, ele faz pré-natal, ele faz prevenção ginecológica, ele faz acompanhamento ao adulto, ao idoso, planejamento familiar, atendimento às mulheres no climatério, visitas domiciliares, supervisão de curativos, vacinação. Então, assim, é um mundo de coisas que são atribuições da equipe de enfermagem. E lá também, além do enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, que compõe a equipe, né, trabalhando junto com esse enfermeiro. Se a gente for para os hospitais públicos, essa mesma equipe ela se configura, né? Seja na UTI, na clínica cirúrgica, na clínica oncológica, né, dermatológica, é tudo igual. O grupo básico da enfermagem é o enfermeiro,
técnico, auxiliar e auxiliar de enfermagem. Porque, assim, com a evolução do tempo, lá vem eu com a minha história, né? Vamos, eu amo essa parte. Pode soltar. Com a evolução do tempo, então, o próprio Conselho Federal de Enfermagem entendeu que deveria ter uma qualificação maior dentro da equipe de enfermagem. Então, hoje, nós temos muito mais técnicos de enfermagem do que auxiliares. Por que isso? Porque houve uma valorização do profissional de nível médio, né, da enfermagem, que é parteira, auxiliar e técnico, não é? Para que eles fizessem cada vez mais capacitações e se tornassem, e se tornassem cada vez mais resolutivos dentro do seu processo de trabalho. Então, a ideia é que tenhamos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Porém, os auxiliares de enfermagem, eles vão migrando, né? A partir do momento que eles fazem o curso técnico, eles já mudam de status. Como a gente fala hoje, se apaixonando, né? vai se apaixonando, vai criando aquele amor. Ele já muda de status, né? De auxiliar para técnico de enfermagem. E também nós temos muitos egressos aqui do nosso curso, da Unijaguaribe, que eram técnicos e que quiseram mudar de status para enfermeiros. Né? O que a gente também fica extremamente feliz. É um up, né? É um pulo, é um salto. Isso. Embora a gente saiba que nós temos algo dentro do nosso código de ética que chama dimensionamento pessoal. Então, para cada serviço, o Conselho Federal de Enfermagem, ele determina a quantidade de profissionais, enfermeiros, auxiliares e técnicos dentro daquela lógica. E aí a gente chama de dimensionamento de pessoal. É a gestão da enfermagem no serviço, propriamente dita. Mas no caso, na amplitude geral ou dentro de cada repartição? Geral, né? E aí o que é que acontece? A gente sabe que em alguns momentos esse dimensionamento ele ainda não está totalmente realizado, né? Nós ainda não temos esse dimensionamento 100% concluído. Existem ainda locais que precisam, digamos assim, se adequar a essa nova realidade. Entretanto, a enfermagem cresceu bastante. Sabe? Estava falando até com um dado, né, que são 2,5 milhões e ainda não consegue dar conta. Né? E existe uma pesquisa, né, da Organização Mundial de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde aqui do Brasil, que aponta que até 2030 haverá um déficit muito alto de profissionais da enfermagem. Ou seja, a gente precisa formar mais pessoas para atender. No caso, mesmo tendo 2,5 milhões de profissionais, ainda há uma necessidade. Um déficit ainda. Muito grande. Ainda sim. Aí a gente fala também, pode pegar essa sua fala e também falar um pouco sobre a PL 2564 de 2020, né? Que é a PL que foi feita aí pelo senador Fabiano com Tarato, né? Você vê a importância desses profissionais e a valorização desses profissionais, quanto, né, profissionais e quanto, né, a questão do piso salarial, né, dessa valorização que realmente é necessária, né, professor? Isso. É tão necessária. Muito necessária. Por que que a gente fala isso? Nós temos duas frentes de luta, né, vamos dizer assim. São as 30 horas, então a redução de 40 para 30 horas na carga horária do enfermeiro, obrigatoriamente, né? E aí se remete ao serviço público e ao serviço privado. Por que que a gente fala isso? Porque um plantão de 24 horas, ele é extremamente puxado, né? Muitas vezes, o que é que ocorre na realidade dos profissionais da enfermagem? Seja ele técnico, auxiliar, enfermeiro, que trabalha no sistema de plantão. Muitas vezes ele sai de uma instituição, vai para outra, porque nós temos dois agravantes aí: carga horária excessiva e temos a questão do piso salarial. Sem o piso salarial, a enfermagem ela se sacrifica muito no ponto de vista da carga de trabalho, porque precisa trabalhar mais para poder ter uma vida
mais digna. Exercer sua né? profissão, porque, na Sim. verdade, quem trabalha do âmbito social, que isso é Sim. trabalhar a sociedade, né? É uma questão que não deve ser levada em conta, a questão de ser, claro que são pessoas doativas, mas que são pessoas que têm família, tem todo um aparato que necessariamente precisa dessa valorização. Sim. Realmente, você pegar 2 plantões ou trabalhar chega até 3, que eu tenho casos de colegas meus que chegavam até 3 plantões e eles dizem, você quer ter vida? Exato. Para que você possa ter uma vida digna, vamos dizer assim, né? Possa ter o essencial. Né? E a gente pode pegar também esse ponto e falar que isso realmente viu-se necessário e realmente ficou gritante no período da pandemia. Isso. Né? A Covid-19, ela trouxe isso à tona, né, professora? Isso. Ela trouxe, assim, ela evidenciou, né, de uma maneira gritante mesmo, o papel da enfermagem, dessa equipe que trabalha 24 horas nos hospitais. Por que evidenciou tão fortemente? Porque era a equipe que ficava e fica sempre, né, nos bastidores. Ou seja, é aquele trabalho dos bastidores que muitas vezes ele não é visualizado, né? Porque é um trabalho, como eu falei aqui para você, continuado. Eu saio do meu plantão, mas precisa que o colega venha me render, porque senão eu vou permanecer ainda lá, porque eu não posso deixar o paciente só, não posso. Se eu sair e não chegar... Não é paliativo. Ele é um cuidado continuado e o paciente precisa do meu cuidado. O meu cuidado que eu falo é da enfermagem, né? O paciente precisa desse cuidado para que ele possa se restabelecer, para que ele possa dar continuidade ao tratamento dele, para que possam ser feitas todas as atenções, todas as ações que são necessárias à reabilitação desse paciente. Então, a pandemia mostrou esse trabalho incansável da enfermagem que acontece todo dia, mesmo sem pandemia, né? Só que de uma maneira bem mais gritante, porque se viu... Só que a pandemia os profissionais. Resultou em que? Se viu que esse dimensionamento de pessoal, como eu acabei de falar, ele estava muito abaixo do que é necessário. Né? É porque daí não há anulação, não teve muitas vezes, né? Nós tivemos aqui hospitais que foram montados do dia para a noite para atender o quantitativo imenso de pessoas, né, acometidas pela Covid, e a contratação assim de última hora, vamos dizer, desses profissionais para que pudesse dar esse retorno diante dessa pandemia. Mas isso, por outro lado, também fortaleceu a enfermagem, né? Porque mostrou que a enfermagem ela tem um papel preponderante dentro da saúde. Então, não existe saúde em lugar nenhum sem a enfermagem. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em qualquer outro canto, né? Tem que ter a enfermagem para poder fazer todo esse acompanhamento, esse suporte e esse cuidado continuado ao paciente. Então, a pandemia ela só veio mostrar uma realidade, como eu te falei, que estava nos bastidores. Né? O agravante de como era a questão tão necessária a questão da enfermagem. Da enfermagem, exatamente. Dentro da sociedade. Isso. Então, a gente viu também que isso serviu também para fortalecer as lutas, né? Sim. Porque muitos anos. Muitos anos. Então, se passou 20 anos, né, com essa PL do piso salarial lá, esperando o momento de votação, esperando o momento para ser sancionada, que foi sancionada, não é, no final do mandato do governo passado, e que agora está tramitando a questão de como pagar, né? Porque como que o serviço público vai pagar
esses profissionais. Porque a PL, ela abraça, gente, ela abraça tanto a enfermagem, auxiliares de enfermagem. A equipe de enfermagem, todo né? o corpo, Auxiliares, técnicos, enfermeiros, parteiras também. Então, esses profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem, eles estão acobertados, né, vamos dizer assim, cobertos por esse projeto de lei. Né? Essa lei, que já é lei, porque foi sancionada, né, não é mais projeto de lei, desculpem, é uma lei que já foi sancionada, mas que precisa entrar em vigor, porque se ela foi sancionada, ela precisa entrar em vigor. Ela precisa realmente dar esse alento que a enfermagem tanto quer e tanto necessita para desenvolver cada vez mais o seu processo de trabalho. Porque se eu posso ter apenas um vínculo, porque com aquele vínculo eu vou conseguir, né, atender às minhas necessidades pessoais e familiares, é muito melhor do que eu ter 3 empregos e eu não ter qualidade de vida, né? A saúde mental, o próprio desgaste físico, os né? estresses, né? Eu vi algumas reportagens dos estresses dos enfermeiros dentro dos ambientes de trabalho. De trabalho, exatamente. É muito grande. A gente trabalhar com pessoas é um desafio. É um desafio. Trabalhar com pessoas e trabalhar com pessoas e você cobrar a excelência desse trabalho, né? Claro que o indivíduo, ele por si só, ele teve a sua formação e aprendeu que a enfermagem trabalha-se a humanidade, o social como um todo. Sim. Né? Mas isso também requer a valorização, não é só dinheiro. Sim. Não é só dinheiro. Sim. Tem toda uma contextualidade. Então, a gente pega toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que é muito interessante. Olha, não se preocupem, ela vai vir mais. Aí será um prazer. Ela vai vir mais, vai trazer alunos, vai trazer gente para a gente estar conversando sobre interessante. Então, pronto. Então, vamos falar um pouquinho sobre o evento aqui da Unijaguaribe. Ok. Né? O evento dessa semana, para que as pessoas... No caso... Esse evento já vai estar, na hora que vai ser lançado esse podcast, ele já vai vai ser às 19 horas na quinta-feira, né? Eu acho que às 19 já está rolando, né, professor? Já sim. Então você vai estar assistindo aí no nosso canal. Na verdade, a gente, todo ano nós fazemos o nosso encontro regional de enfermagem, né? Que é alusivo à Semana Brasileira de Enfermagem e que culmina no dia 12 de maio, que é o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermeira, né? Só que esse ano a gente fez uma pré-semana de enfermagem, que é o que nós estamos fazendo agora. Iniciamos ontem, né, com o processo histórico da construção da enfermagem enquanto ciência, e aí nós tivemos a participação dos alunos, professores, preceptores aqui na instituição, falando sobre isso, e hoje nós teremos a nossa precursora Florence, né? Então vamos falar sobre Florence, qual foi a contribuição de Florence para a evolução da ciência da enfermagem, né? O que é que ela trouxe que tornou a enfermagem uma ciência. A gente conversou e aí a gente acabou conversando um pouco, né? Então, se você não assistir, você é aluno que acompanha o Nexus, né? Pode estar assistindo também, que hoje a gente falou sobre isso. E amanhã nós teremos uma roda de conversa sobre as várias perspectivas no campo de trabalho da enfermagem, né? Então, o que é que o mercado hoje está oferecendo para a enfermagem? E, ao mesmo tempo, nós iremos fazer uma exposição em mural sobre a Ana Nery, né? Que é nosso destaque de enfermeira brasileira. Na quinta-feira, nós teremos também uma roda de conversa sobre Wanda Horta, que é a nossa enfermeira brasileira que lançou o processo de cuidar em enfermagem. Então, é toda uma evolução histórica, né, da construção e da ciência da enfermagem e do processo de cuidar. Na sexta-feira, no dia 12 de maio, é o nosso dia, né? O Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermeira.
Esse dia, nós temos muitas comemorações pelo mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, né? O mundo inteiro vai estar comemorando o Dia do Enfermeiro e o Dia da Enfermeira no dia 12 de maio. Então, são várias comemorações, inclusive nós, há vários anos, a gente sempre comemora esse dia, né, junto com os alunos e professores e também com a comunidade em geral. Nós já tivemos de ir para os hospitais, né, presentear, levar flores para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem que estavam no plantão. Uma mobilização, né? Nós já fizemos inúmeras festividades, vamos dizer assim. Durante esse período, né, que nós estamos agora retomando as atividades presenciais, porque nós tivemos a pandemia e paramos tudo, né? O ano passado a gente já voltou, mas esse ano a gente considera que é o ano realmente, propriamente dito, de retorno total. Que né? já foi dado Que já foi, OMS, né? exatamente. Então, esse ano a gente já está fazendo esse momento mais alinhado aqui com os nossos estudantes, com os professores, em comemoração ao Dia do Enfermeiro e da Enfermeira, que é o dia 12 de maio. Então, ainda teremos alguns dias, né, até a sexta-feira, de comemorações nessa data, mas também de reflexão. Sim. Né? Dentro do processo de trabalho do enfermeiro, o que é que nós temos de perspectiva para nós, o que é que o nosso Conselho de Enfermagem está sinalizando com relação à efetivação da lei do nosso piso salarial. São inúmeras discussões que nós estamos fazendo. Vai ser discutido aqui nesse evento. Que bom, professora. Eu posso chamar a professora? Pode. Então, pode sim, fique à vontade. É porque se eu falar o currículo dela, o podcast já termina aqui. Pronto. Pois eu agradeço demais a sua presença aqui. Lembrando que a gente vai estar colocando em votação um link desse podcast, dentro do Nexus Cast, certo? E vai estar sendo organizado nos grupos aí de Perfeito. Junto com a professora Ney, certo? Então, muito obrigado. Eu que agradeço. É muito bom estar com você aqui. É um bate-papo super descontraído, cheio de informação. Espero que você novamente venha aqui, que a gente vai conversar sobre alguns temas. Vamos sim. Certo? Então, gente, eu vou me despedir aqui. Eu deixo a sua palavra de despedir para você se despedir também. Mas eu peço que você siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo, né? Para distribuir realmente esse conhecimento. Então, muito obrigado, professor. Eu deixo a sua palavra aí para a gente encerrar. Eu que agradeço esse espaço, né? A sua gentileza que me descontraiu aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento para parabenizar aos colegas enfermeiros e enfermeiras, né, pelo dia 12 de maio e que as nossas conquistas elas se tornem realidade, sim. Que a gente não pare de buscar melhorias para a nossa enfermagem, porque tudo o que melhora na enfermagem vai refletir lá no paciente. Obrigada.